Deus quer que você seja rico e saudável. Se você tem fé suficiente, vai ser curado. Deus tem um plano perfeito e específico para cada decisão da sua vida. Aceitar Jesus garante uma vida melhor aqui na Terra. O Espírito Santo te dará sinais físicos quando estiver presente. 5 frases, ouvidas em igrejas todos os domingos, repetidas por pastores respeitados, líderes ungidos, pessoas que amam genuinamente a Deus. Acreditadas por milhões de cristãos sinceros. E todas elas, em graus diferentes, têm sido classificadas como heresia por teólogos sérios ao longo de 2000 anos de história cristã. Não estou aqui para te chamar de herege. Estou aqui para fazer o que os cristãos de Bereia faziam: abrir a Bíblia e verificar juntos. Em Atos 17:11, a Bíblia elogia um grupo de cristãos com palavras que raramente ouvimos numa pregação. Os judeus de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a mensagem com toda a disposição e todos os dias examinavam as Escrituras para ver se o que Paulo dizia era verdade. Repara, eles não estavam verificando as Escrituras por desrespeito a Paulo. Estavam fazendo isso com toda a disposição, com o coração aberto, mas com discernimento ativo. Esse é o modelo, esse é o convite deste canal. A palavra heresia vem do grego haireses, e originalmente significava simplesmente uma escolha, uma facção. Mas dentro do cristianismo, ela ganhou um peso muito maior. Um ensino que contradiz o que a Bíblia ensina de forma clara e central. Uma distorção que parece verdade, mas que afasta as pessoas do Deus verdadeiro. E o problema não são os hereges com cara de vilão. O problema é que a maioria das heresias nunca chegou com cara de erro. Chegou com cara de revelação, com cara de ungido, com cara de novidade do Espírito. Então vamos fazer o que os bereanos faziam: abrir a Bíblia, com cuidado, com respeito e sem esconder o que está escrito. Antes de qualquer lista, precisamos estabelecer algo fundamental. Heresia não é uma palavra inventada por teólogos europeus para perseguir dissidentes. É uma palavra bíblica. Está no texto sagrado que todos nós dizemos seguir. Em 2 Pedro 2:1, o apóstolo Pedro escreve: Mas também surgiram falsos profetas entre o povo, assim como haverá falsos mestres entre vocês. Eles vão introduzir heresias destruidoras e até negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos uma destruição repentina. Heresias destruidoras, não heresias inconvenientes, não heresias que simplesmente incomodam, destruidoras. E Paulo, escrevendo para os Gálatas, uma comunidade que estava sendo seduzida por ensinamentos distorcidos, disse algo que choca pela clareza. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, lhes pregasse um evangelho diferente do que pregamos a vocês, que esse seja amaldiçoado. Gálatas 1:8. Um anjo do céu. Paulo está dizendo que nenhuma aparição sobrenatural justifica um evangelho diferente do que Jesus ensinou. A Bíblia não é ingênua sobre isso, e nós também não podemos ser. Voltemos às 5 frases do início. Vamos examinar cada uma delas com a Bíblia na mão, não com raiva, mas com honestidade. Primeira heresia. Deus quer que você seja rico e saudável. Esse ensinamento tem um nome: Evangelho da Prosperidade. E é possivelmente a heresia mais difundida dos últimos 100 anos. Precisamos ser honestos. Essa ideia não surgiu do vácuo. Ela se apoia em versículos reais. Promessas reais que Deus fez ao povo de Israel. Textos que falam de bênção e provisão divina. A Bíblia fala sim de bênção. O problema não é que Deus abençoa, Ele abençoa. O problema começa quando essa bênção é transformada em contrato comercial, onde você deposita uma oferta numa conta bancária específica e Deus é apresentado como obrigado a te devolver multiplicado. Quando a prosperidade financeira deixa de ser uma possibilidade e vira uma promessa garantida para quem tiver fé suficiente. Pensa comigo. Se riqueza fosse fruto de fé, os apóstolos seriam os homens mais ricos do planeta. Paulo escreveu em Filipenses 4:11-12. Aprendi a ficar satisfeito em qualquer situação em que me encontre.
Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter abundância. Em tudo e em todas as circunstâncias, aprendi o segredo de estar satisfeito, tanto na fartura como na fome, tanto na abundância como na necessidade. Aprendi a ficar satisfeito. Paulo não estava reclamando, mas também não estava prometendo que fé gera riqueza. Estava descrevendo uma paz que funciona com dinheiro ou sem dinheiro. Em 1 Timóteo 6, 5, Paulo fala diretamente sobre pregadores que usam a religião para lucro pessoal. Esses homens pensam que a religião é um meio de ganhar dinheiro. E Jesus, no Sermão do Monte, disse algo que corta pela raiz toda a teologia da prosperidade. Ninguém pode servir a dois senhores, pois vai odiar um e amar o outro, ou vai ser dedicado a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Mateus 6, 24. Não podem. E se riqueza é prova de fé, o que fazemos com Jó? Um homem descrito pela própria Bíblia como íntegro e reto, que perdeu tudo: filhos, saúde, riqueza. O que fazemos com os mártires? Com os cristãos que morreram pobres nas catacumbas de Roma? O que fazemos com Jesus, que não tinha onde pousar a cabeça? As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde pousar a cabeça. Mateus 8, 20. A Bíblia promete provisão. Promete que Deus cuida dos seus. Mas isso é completamente diferente de um cheque em branco de prosperidade garantida para quem ofertar o suficiente. Segunda heresia: se você tem fé suficiente, vai ser curado. Este ensinamento é perigoso por uma razão muito específica. Ele coloca a culpa da doença no doente. Pensa no que isso significa na prática. Uma mãe leva o filho doente para a igreja. O pastor ora, o filho não melhora. E alguém diz: é porque a fé dela não foi suficiente. Ou há pecado não confessado, ou ela não deu o passo necessário. A mãe sai com o filho ainda doente, e agora com culpa, com a sensação de que falhou, que o problema é ela. Isso não é evangelho. É crueldade com roupagem espiritual. Vamos à Bíblia. Paulo tinha um problema físico permanente. Ele mesmo chama de espinho na carne. Pediu 3 vezes para Deus remover. 3 vezes. E Deus disse não. 3 vezes pedi ao Senhor que me livrasse disso. Mas ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 8 a 9. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo era o maior missionário da história do Novo Testamento. Plantou igrejas em toda a Europa e Ásia Menor. Operou milagres. E Deus escolheu não curá-lo. E tem mais. Timóteo tinha problemas frequentes de estômago. Paulo não escreveu: use mais fé. Escreveu: não beba só água. Tome um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes doenças. 1 Timóteo 5, 23. Um remédio prático, sem fórmula de fé, sem culpa. Trófimo, outro companheiro de Paulo, ficou doente e teve que ser deixado para trás. Deixei Trófimo doente em Mileto. 2 Timóteo 4, 20. Paulo, o homem que operou milagres extraordinários, não curou o próprio companheiro de ministério. O que isso nos diz? Que Deus cura. Absolutamente. Mas Deus não é uma máquina de cura ativada pela quantidade de fé que você deposita. Ele é soberano. Age quando quer, em quem quer, como quer, por razões que nem sempre entendemos. E a ausência de cura jamais é prova de falta de fé. Terceira heresia: Deus tem um plano específico para cada decisão da sua vida. Esta é a mais sutil das 5, e por isso a mais perigosa. Porque parece muito espiritual. Parece dependência de Deus. Parece humildade. A ideia: existe um roteiro divino detalhado para cada detalhe da sua vida. Qual cidade, qual emprego, com quem casar, que faculdade escolher. Sua responsabilidade é descobrir esse plano exato. Se você acertar, tudo vai bem. Se errar, as consequências são suas. O problema é que essa ideia gera ansiedade espiritual paralisante. Pessoas ficam imóveis diante de decisões simples porque têm medo de sair da vontade de Deus. Esperam sinais, confirmações, palavras proféticas. E quando algo corre mal,
concluem que estão numa vida de segunda categoria por terem errado o plano. Mas o que a Bíblia realmente diz? Provérbios 3, 5 a 6 diz: Confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Lembre-se do Senhor em tudo o que fizer, e Ele lhes mostrará o caminho certo. Mostrar o caminho certo é diferente de ditar cada passo. É dar sabedoria, princípios, discernimento, não um GPS para cada detalhe da vida. Em Salmos 37, 4, alegre-se no Senhor, e Ele lhe dará o que o seu coração deseja. O foco não é decifrar um plano secreto, é cultivar um coração alinhado com Deus, e a partir daí, os desejos do coração se tornam alinhados com Deus também. Deus criou seres humanos com inteligência real e liberdade real, e a Bíblia mostra Deus trabalhando através das escolhas humanas, mesmo das erradas. José foi vendido pelos irmãos, um erro humano terrível, e Deus usou isso para salvar uma nação. Paulo e Barnabé discutiram tão seriamente que se separaram, e o resultado foram 2 equipes missionárias em vez de uma. Deus não é frágil. Ele não perde o controle quando você toma uma decisão difícil depois de orar, pensar e buscar sabedoria. A soberania dele é grande o suficiente para trabalhar através das suas escolhas imperfeitas. Quarta heresia: aceitar Jesus garante uma vida melhor aqui na terra. Vou ser direto com você, porque Jesus foi direto com os seus discípulos. No mundo, vocês terão aflições, mas sejam corajosos. Eu venci o mundo. João 16, 33. Terão aflições. Não talvez. Não podem ter. Terão. E Jesus não disse isso como aviso de rodapé. Disse com frequência e com clareza: se o mundo odeia vocês, lembrem-se de que primeiro me odiou. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que é seu. Mas vocês não são do mundo, pois eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. João 15, 18 a 19. Agora olha para a vida real dos primeiros cristãos. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo foi decapitado em Roma. Tiago foi morto à espada por ordem de Herodes Agripa. André foi crucificado. Bartolomeu foi esfolado vivo. Mateus morreu à espada. Estes eram os homens que caminharam com Jesus, que viram os milagres, que receberam o Espírito Santo no Pentecostes. A vida deles ficou mais fácil depois de aceitar Jesus? Claramente não. Mas ficou mais significativa, mais eterna, mais alinhada com o propósito de Deus? Absolutamente sim. O Evangelho não promete uma vida mais confortável. Promete uma vida com propósito eterno, que com frequência é mais difícil, mais exigente e mais desafiante do que a vida antes de Cristo. E essa honestidade, que muitos pregadores evitam porque afasta multidões, é exatamente o que protege a fé quando o sofrimento chega. Porque quando você foi avisado que seria difícil, a dificuldade não te surpreende nem te destrói. Quinta heresia: o Espírito Santo te dará sinais físicos quando estiver presente. Quedas no chão, gargalhadas incontroláveis, tremores, corridas em volta da igreja. Em casos mais extremos, latidos, rugidos, comportamentos que em qualquer outro contexto seriam considerados perturbadores. Há igrejas que ensinam que esses sinais físicos são a prova da presença e do poder do Espírito Santo. E que quem não os experimenta está perdendo algo, não está totalmente rendido, não tem fé suficiente. Vamos à Bíblia com cuidado e com honestidade. É verdade que a Bíblia descreve manifestações físicas em encontros com Deus. Isaías ficou prostrado. João caiu como morto diante do Cristo ressuscitado. No Pentecostes, houve um som como de vento forte. Manifestações físicas existem na Bíblia. Isso é real. O problema não é a existência de manifestações. O problema é quando essas manifestações se tornam o critério de espiritualidade. Quando o espetáculo vira a prova da presença de Deus. Porque a Bíblia descreve o fruto do Espírito Santo de uma forma completamente diferente. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência,
amabilidade, bondade, fidelidade, humildade e autodomínio. Gálatas 5, 22 a 23. Repara na última palavra, autodomínio. Não perda de controle. Não comportamento incontrolável. Autodomínio. E Paulo, ao tratar dos dons do Espírito na Assembleia, estabelece um princípio claro. Mas tudo deve ser feito de maneira decente e em ordem. 1 Coríntios 14, 40. Decente e em ordem. Esse é o critério bíblico para avaliar o que acontece numa reunião cristã. A pergunta que cada cristão deve fazer não é: as pessoas caíram no chão? Mas sim, as pessoas saem mais amorosas, mais pacientes, mais humildes, mais fiéis? Esse é o fruto. Esse é o critério. Quando o espetáculo substitui o caráter, algo profundo foi trocado. E essa troca tem nome. Agora vem a pergunta mais honesta deste vídeo. Se essas heresias são tão problemáticas, por que são tão difundidas? Por que tanta gente inteligente, sincera e com amor genuíno a Deus acredita nelas? A resposta é esta: porque todas elas contêm uma parte de verdade. Deus abençoa? Sim, mas não garante riqueza material a todos. Deus cura? Sim, mas não é uma máquina ativada pela quantidade de fé. Deus guia? Sim, mas não elimina a responsabilidade real das nossas escolhas. A vida em Cristo tem valor? Imenso, mas não prometeu ser fácil. O Espírito Santo age? Completamente. Mas o fruto dele é caráter, não espetáculo. A heresia raramente chega como mentira pura. Chega como verdade incompleta. Como ênfase exagerada numa parte da Bíblia que ignora o resto. Como uma meia-verdade apresentada com unção. Por isso Jesus avisou: cuidado para que ninguém os engane. Mateus 24, 4. Não disse: cuidado com os mentirosos óbvios. Disse: cuidado para que ninguém os engane. Porque os mais perigosos não chegam com cara de perigo. Então, o que fazer com tudo isso? Não é abandonar a igreja. Não é desconfiar de cada pregador como se fosse inimigo. É fazer o que os bereanos faziam: receber a mensagem com disposição e verificar nas Escrituras. 3 práticas que protegem qualquer cristão. Primeiro, leia o contexto sempre. Nenhum versículo da Bíblia foi escrito sozinho. Cada texto tem um autor, um destinatário, um contexto histórico. Um versículo tirado do contexto pode dizer exatamente o oposto do que o autor quis dizer. Isso não é teoria. É o mecanismo principal de praticamente toda a heresia que já existiu. Os bereanos examinavam as Escrituras diariamente. Isso não era desrespeito a Paulo, era obediência ao modelo que Deus aprova. Segundo, desconfie do que só traz conforto. Um ensino que nunca incomoda, que nunca exige nada, que sempre confirma o que você já quer ouvir, tem alta probabilidade de ser incompleto. Paulo avisou Timóteo com clareza: pois virá o tempo em que as pessoas não vão suportar o ensino sadio. Pelo contrário, vão juntar para si mesmos mestres que digam o que elas querem ouvir. 2 Timóteo 4, 3. A verdade confortável demais merece ser examinada. Terceiro, o fruto importa mais do que o espetáculo. Avalia um ensinamento pelos frutos que produz nas pessoas ao longo do tempo, não pela intensidade do momento. Produz humildade real? Generosidade? Amor que se mantém quando a vida fica difícil? Ou produz dependência emocional, medo de decisões e confusão espiritual? Jesus disse: pelos frutos vocês os conhecerão. Mateus 7, 16. Antes de terminar, quero ser transparente sobre o que este vídeo é e o que não é. Não é um ataque a igrejas. Não é um convite ao cinismo espiritual. Não é para que você saia daqui desconfiando de tudo e de todos. É um convite a ser bereano. A amar a Bíblia o suficiente para abri-la quando ouvir qualquer coisa, inclusive este vídeo. A não separar a devoção a Deus do discernimento bíblico, porque esses dois não são opostos, são parceiros.
Heresia não é um insulto, é um aviso que a própria Bíblia nos dá, para que nos mantenhamos próximos do Deus real, e não de uma versão fabricada dele, que nos diga apenas o que queremos ouvir. Jesus disse: "E vocês conhecerão a verdade, e a verdade os libertará." João 8:32. A verdade liberta, mas só liberta quem está disposto a encontrá-la, mesmo quando ela incomoda, mesmo quando ela contradiz o que ouvimos por anos. Então, alguma dessas 5 frases te surpreendeu? Já ouviu alguma delas apresentada como verdade bíblica? O que a Bíblia diz sobre isso quando você examina com cuidado? Comenta aqui com honestidade. E se este vídeo te fez pensar, partilha com alguém que também merece examinar a Bíblia por conta própria.